Noite. Varosh. Virou uma oração em línguas completa, né? Oh, né? É profético. Oh. Isso é difícil, hein? Obrigada, meu querido. E é incrível como Deus faz as coisas, porque tudo que Ele vem me falado, tudo que Ele tem me falado, geralmente eu gosto de associar a uma canção, coisa de músico, né? Coisa de levita, coisa de tangedor, nome de Jesus. A gente gosta de pegar uma palavra e geralmente ela sai da música, a gente vem escutando a música e associa. E eu não tinha parado para pensar que é uma música que eu ajudei o Dodô a escrever faz todo sentido com quem Deus tem falado comigo a semana inteira. Semana não, o mês inteiro. É incrível como depois que Deus ele me deu uma bacia e uma toalha significa ministérios, que é trabalho, é serviço. Depois que Ele me deu isso, Ele começou a me chamar, Ele começou a falar um pouquinho mais. Eu não sei se você já... Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. E quem ainda não passou, eu profetizo em nome de Jesus, Deus vai começar a incomodar você. Porque é muito incrível. Você começa a pensar algumas coisas, você começa a ler e a refletir sobre algumas coisas, às vezes você está sozinho. Aí do nada vem um... Aí eu, boa ideia. Gostei disso aí que você falou, hein? Faz todo sentido. Foi muito inteligente, não pode ter vindo de mim. Às vezes eu estou conversando com o Danilo algumas coisas sobre a palavra ou não. Aí do nada vem uma terceira opinião. Essa terceira opinião é de quem é dele. Aí o Danilo é muito inteligente para vir de nós. Só pode ser ele. E nessas, eu estava escutando uma... Eu gosto muito do YouTube. O que eu não gosto dos outros aplicativos e das outras plataformas, eu gosto muito do YouTube. E agora ele tem uns stories que eu vou passando e vou vendo. Até que um me chamou muita atenção. Foi um texto que um filósofo chamado Luiz Felipe Pondé, eu gosto muito dele, inclusive, considero muita coisa das coisas que ele fala, mas algo me fez estalar. Tipo, Deus falou, cara, presta atenção nisso daí que ele está dizendo. Como sempre, né? A versão inteligente de mim. E ele meio que estava justificando o comportamento insensato do ser humano. Ele estava justificando a forma como o ser humano entra em qualquer coisa ou faz qualquer coisa para sofrer menos. E ele agarra qualquer situação para fugir de algumas dúvidas que ele tem sobre o seu autoconhecimento. Até então, ok? Eu vou perguntar bastante isso, tá? Vocês me conhecem. E no meio ele faz os seguintes questionamentos. Nós não sabemos de onde viemos. O que eu posso associar a quem sou. Nós não sabemos quem somos. Não sabemos o que estamos fazendo aqui. E nem para onde a gente vai. Dentre tantas coisas, ele falou, isso é a justificativa para o ser humano fazer tanta besteira às vezes. Ele está totalmente perdido e vago pelo universo. Aí eu fiquei, calma. Peraí, não é possível. É sério? Gente, levantem a mão quem acha que ele está mentindo. Ainda bem que ninguém levantou a mão, porque ele está dizendo a verdade. Isso tem embasamento bíblico. Romanos 1 vai falar que o ser humano, após a queda, ele foi entregue às paixões. Ele foi entregue às suas paixões, às suas vãs paixões. Fala também que eles se tornaram loucos, trocaram a glória de um Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal. Nós olhamos, nós vagamos pelo mundo. Muitas das vezes, quando eu digo nós, eu digo o crente, o não crente, o cristão, o não cristão. Eu digo pessoas. Às vezes nós vagamos pelo mundo procurando o autoconhecimento. Quem sou eu? De onde eu vim? O que eu estou fazendo aqui? E para onde eu vou? Acontece que o Senhor, ele depois... Por que eu citei o balde, a bacia e a toalha?
Porque ele começou a me levar a níveis mais profundos, até de maturidade. Ele me instalou, Chaz, é necessário amadurecer. E quando eu falo amadurecer, é entender quando você canta, é tudo sobre você. E tudo é para você, Jesus. Quando você começa a sentir isso, quando isso começa a sair do seu espírito e não só da sua boca, quando isso começa a sair do seu interior, é tudo sobre você, é tudo para você, Jesus. A tua glória é a minha vida, a tua glória é a minha casa, a tua glória é o meu lugar. Isso é uma realidade para você? Isso de fato é uma realidade para você? Porque é necessário chegar a um nível de maturidade. Um dia desses eu estava limpando aqui e do nada ele falou, Chaz, vocês devem se viver o Tetelestai. Está consumado, de fato. Mas, cara, é tempo de Maranata, né? É tempo de começar a chamar Maranata. A hora vem. A hora vem. Às vezes a gente fica preso ali, Tetelestai, está consumado, ok, está consumado, amém, viva isso, pega isso, agarra isso, viva isso. Agora amadurece e muda um pouco a sua voz, muda um pouco o que você está dizendo, é Maranata, hora vem, hora vem. Por que eu estou dizendo isso? Porque, vocês estão conseguindo me entender? Ok? Estou dizendo isso porque ninguém menos que Davi faz as mesmas perguntas. Vocês acreditam nisso? Ele, no auge da sua vida, ele já tinha travado diversas batalhas e vencido todas. Ele já tinha entrado no descanso de Deus. Naquele momento de descanso, aí ele tem uma brilhante ideia. Natã, que é o profeta que acompanha ele, Natã, olha onde eu moro. Olha o meu palácio. Olha como ele é lindo. E olha onde está a Arca da Aliança. Está numa tenda. Enquanto eu fico aqui na minha casa luxuosa, Deus está lá naquela tenda. Ninguém merece, né? Nada a ver. Eu acho que ele merece algo à altura, né? Já que eu, sendo ser humano, ele merece uma casa também. Então o que eu vou fazer, Natã? Ele teve uma brilhante ideia. Eu vou construir uma casa para Deus. Eu vou construir uma mega casa para Deus, melhor do que a minha. Aí Natã, ele vai, ok, faz tudo o que você quiser, cara. Tu chegou até aqui, tu entrou no descanso, você venceu todas. Faz o que você quiser, que você vai ter o ok de Deus. Só que não. Quem conhece a história aqui? Natã, ele volta e Deus fala com ele, quem disse que eu pedi? Uma casa construída por mãos humanas. Eu estive durante anos com o povo de Israel. Eu estive durante anos com Abraão, por exemplo, antes. E eu nunca pedi uma casa. Mas vai chegar um dia em que o seu herdeiro, alguém da sua árvore genealógica, vai construir uma casa eterna para mim. Ele falava de Salomão, mas ele também falava de Jesus. O que me chamou a atenção com essa canção, Dodô, tá muito estranho isso. Quando eu parei aqui, eu fiquei desesperada, porque não era para tocar hoje. Mas conforme a gente foi cantando, Deus ele foi me afirmando, tá vendo? É isso, e é isso, e é isso, e é isso que eu tô falando com você. Quando a gente fala a tua glória, ela é a minha casa. Ele fala que ele não quer que você pegue e saia fazendo várias coisas por ele, muito pelo contrário. Ele quer que você seja a habitação dele. Casa favorita. A habitação do Senhor. Vocês estão comigo? Estão me acompanhando? E depois que Natã ele volta para Davi para falar, pera, não constrói agora não. Eu estava errado. Eu falei na minha emoção, porque você é muito bom, né? Então, era uma excelente ideia. Você é rei, né? Você sabe o que você faz, você andou muito tempo com Deus. Davi, ele volta para aquela tenda e ele faz 3 perguntas para Deus. Isso está em 1 Crônicas 17:16. Ele pergunta para Deus, quem sou eu?
Qual é a minha casa? Por que você me trouxe até aqui? Pensa que Davi, eu estava procurando maturidade, vocês lembram? Eu estou procurando maturidade de Deus, e maturidade de Deus, eu tenho que avançar, eu tenho que ser madura. Até porque eu tenho uma bacia e uma toalha. Eu estou servindo, eu tenho que ser madura, Deus. Não trata só de mim, tem outras pessoas. Mas Davi, no auge da sua maturidade, no auge da sua vida, ele para na frente de Deus, ele fala, Deus, calma aí, peraí, quem sou eu? Qual é a minha casa? Que casa é essa que você está falando? Por que você me trouxe até aqui? Vocês podem abrir em Salmos 2, capítulo 2. Eu já me perdi todo aqui já. Perdi todo. Salmo capítulo 2. Versículo 7. Tá aí? Essa é a resposta do Senhor. Para quem não sabe, a maioria dos salmos foi escrito por Davi. E Davi, ele pegou essa resposta que Deus deu a ele e colocou em um dos salmos, ele disse, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, o que ele perguntou para Davi? O que Davi perguntou a Deus? Quem sou eu? Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. Pode passar. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Abre também lá em Salmo 110. Versículo 4. Ele continua, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por intermédio de Jesus, essa palavra tem a ver com a gente. De acordo com Jesus, por intermédio de Jesus, o sacrifício dele na cruz, o véu que ele rasgou de cima a baixo, hoje nós somos sacerdotes. Por que não? Nós não fazemos parte da tribo que era específica para sacerdotes. Isso faz parte do Antigo Testamento. Eu não vou perder muito tempo com isso. Perder não, mas não vou explicar isso. Mas antes você deveria ter uma descendência. Nós, que eu saiba, ninguém aqui é descendente da tribo de Israel, né? Tem alguém aqui que é? Não, né? Por intermédio de Jesus, hoje, nós somos sacerdotes. Nós somos filhos de Deus. E dentro disso tudo, o Senhor falou, Shaisa, você tem que entender, além de tudo isso, para você conseguir entender e me responder essas 3 perguntas que aquele tal filósofo fez, e por coincidência, Davi também fez, você tem que entender qual é o papel de um sacerdote. Você sabe o que um sacerdote fazia? Ele oferecia sacrifícios a Deus. E ele não só oferecia sacrifícios a Deus, como ele também conhecia o Santo dos Santos. Ele tinha a honra de entrar no Santo dos Santos. E vocês sabem que a primeira coisa que o Senhor conquistou para nós, além da salvação, tá? É o livre acesso ao Santo dos Santos. Somos feitos sacerdotes dele. Quero que você abra também em 1 Pedro 2, capítulo 2. A partir do verso 2, vou acompanhar aqui, que eu acho que aqui é diferente. Desejai ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Pode passar? Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso.
chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele está falando de Jesus. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdócio santo, pode passar, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O sacerdote, ele não sacrifica como está na lei. O novo sacerdote, você, que é sacerdote por intermédio de Jesus Cristo, você não sacrifica pelos seus pecados, porque isso ele já fez. Você sacrifica, você faz o sacrifício de louvor. Você faz o sacrifício de louvor. Gente, é diferente. Vocês estão comigo? É diferente. Quando eu cometo um pecado, eu vou lá, mato lá, antigamente, lógico, não façam isso. Vou lá, mato um animal e pago os meus pecados. Antes o sacerdote era assim. Eu vou lá, recolho as ofertas e eu coloco lá e, ok, apagaram os meus pecados. Mas em Hebreus, Jesus ele vai... Na verdade, o escritor de Hebreus vai dizer que Jesus está falando que ele não se agrada mais com sacrifícios e ofertas feitas por animais para pecado, por conta de pecado. Porque Jesus ele já fez tudo o que tinha que fazer. Ele fala, você não tem que sacrificar mais porque você cometeu um pecado, você tem que se agradar na minha presença, faça um sacrifício de louvor. E isso é o que o sacerdote sabe fazer. O sacerdote sabe fazer o seu sacrifício de louvor a Deus. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Era o que Jesus estava dizendo àquela mulher samaritana. Haverá um tempo, e esse já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Eles vão sacrificar a sua vida aos pés do Senhor. A única tribo que não tinha salário, mas trabalhavam por conta da presença de Deus, era a tribo dos sacerdotes. Você busca a presença de Deus para quê? Você olha para si mesmo e se enxerga um sacerdote? Um filho gerado por Deus. Um sacerdote que oferece o santo louvor a Ele. E isso sim, eu estou falando de amadurecimento. É o que o pastor Roberto fala, primeiro em mim. Isso veio primeiro em mim. É duro, eu achei pelo menos. Mas sim, é primeiro em mim. Depois, conforme vai passando o texto de 1 Pedro 2, no capítulo 2, no versículo 9, ele vai dizer, bota aí, por favor. Ele vai repetir isso. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prioridade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí eu respondo a segunda pergunta. O que eu estou fazendo aqui? Agora que eu sei quem eu sou filho de Deus, eu sou sacerdote, eu entro na presença do Senhor para sacrificar a Ele louvor, adoração. Pode deixar no último. Agora que eu sei quem eu sou, eu sei dizer, é muito fácil dizer o que eu vim fazer aqui. Eu vim proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a maravilhosa luz. Foi isso que eu vim fazer aqui. Esses dias o Senhor estava me lembrando aquela música, onde estão os filhos de Deus? Que como Jesus vão se manifestar com olhos para ver o nosso Pai e ouvidos para ouvir a sua voz. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão aqueles que vão proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a luz? Se tem uma coisa que o Filho de Deus faz é andar por aí e exalar o bom perfume. O sacerdote, ele exala o bom perfume. Você tem exalado o bom perfume de Deus? Você sabe o que você veio fazer aqui? Você tem proclamado as virtudes dele?
E a última questão. Perdi de novo. Para onde vamos? Para onde nós vamos? Às vezes a gente fica com muito medo da morte. Ficamos muito tristes com as pessoas que se vão, lógico. É normal. Mas uma vez eu escutei um pastor falando que a nossa escatologia ela não termina na morte com o fim da terra. Porque Jesus venceu a morte. A nossa escatologia ela termina com o cumprimento de Maranata. Com o casamento do Cordeiro com a sua noiva. Escutei inclusive que Jesus ele vem buscar uma noiva que consegue responder a tudo isso. Gente, desculpa, eu sei que é quarta, sei que às vezes vocês estão cansados. Às vezes fica um pouco difícil de ir raciocinando e colocando as coisas no lugar. Mas se você sair pelo menos com isso no coração de vocês, Deus, Jesus, ele vem buscar uma noiva madura, que sabe responder quem eu sou, de onde eu vim. Eu vim do pecado, mas ele me restabeleceu. Eu sou filha de Deus. Eu sou sacerdote nessa terra. O que eu vim fazer aqui? Eu vim pregar as boas novas e cumprir o que ele estabeleceu. Reino e sacerdócio. Não existe reino sem sacerdócio. Não tem como existir reino sem você saber quem você é e sem você sacrificar. E o que eu aguardo? Maranata. Maranata. Ele me lembrou daquela música. Que não seja preciso que se levante outra geração. Que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Pergunto para vocês, o mesmo que ele perguntou para mim, Shaisa, vai ser necessário mesmo que eu levante outra geração? Vai ser necessário isso? Que eu levante outra pessoa para pregar a minha palavra? A terra, ela clama, ela chama por Jesus. Nós, como filhos de Deus, temos que fazer o mesmo. Nós, como filhos de Deus, temos que entender isso. Acho que eu acabei até muito rápido. Mas eu quero que a gente saia daqui hoje subindo um grau, um patamarzinho, um degrauzinho de maturidade, entendendo pelo menos um desses pontos aqui. E assim como Deus fez com Davi, eu tenho certeza que Ele fará com você, não importa a sua idade. Amém? Aleluia. Muito obrigada, Jesus. Quero agradecer. Amém, querido.